Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians nesse sabadão. O Romarinho que foi oferecido ao Corinthians, hein? E também tem um outro volante na mira do timão, se liga só. E o Memphis Depay, que treinou normalmente hoje, sem problemas, foi pago, caiu o Pix. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Coringão, da minha informação. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. E o Corinthians anunciou que resolveu uma parte dos seus problemas. Após uma sequência de dias marcados por informações negativas no Corinthians, o Timão deu, na manhã desta sexta-feira, um passo importante por maior estabilidade em seu departamento de futebol. O clube paulista quitou parte da dívida com o atacante Memphis Depay em direitos de imagem, cerca de 1,4 milhão de reais, que o deixaria afastado potencialmente, de acordo com notificação assinada por ele próprio enviada ao departamento jurídico do Corinthians. Em nota, o holandês afirmou que não se reapresentaria caso esse valor referente aos direitos de imagem não fosse quitado pelo Corinthians, que ainda tem cerca de 4 milhões e 600 mil reais a pagar ao camisa 10, como referência ao título do Campeonato Paulista em 2025. Trata-se de um dos bônus por produtividade de Memphis Depay no Corinthians. O contrato dele com o Timão segue até julho de 2026 e o Corinthians publicamente já admite que tem a intenção de renovar com o atacante holandês. A gente comentava aqui, tava prestando atenção na matéria da Lili e também dando uns pitacos aqui, conversando com os amigos. Rapaz, o que o Corinthians arrecada com bilheteria, com direitos de transmissão, com patrocínio, e a dívida só aumenta. É uma sucessão de gestões que vão acabando com o clube. Ou estou exagerando, falando bobagem, amigos? Nem um pouco, Abel. As últimas palavras da Lili na reportagem foram fora de controle. Hoje o Corinthians é um clube completamente desgovernado. O Corinthians é uma bagunça. Não é de hoje, obviamente, mas as cenas em 2025 são patéticas, né? A gente já observou Augusto Melo tentando tomar à força a cadeira do Stabile, dívidas, um monte de acusações em relação à corrupção, de terem roubado o clube. A gente espera e aguarda judicialmente ver o que está ocorrendo. E agora essa novidade sobre o Memphis entrar judicialmente contra o clube. E assim, quem está reclamando que o Memphis está cobrando o que lhe é de direito, eu sugiro também que comece a trabalhar de graça. E outra coisa, não é só com o Memphis, é porque o nome do Memphis vende e, obviamente, vai ser mais assunto falar que o Memphis porque ele fez notificou judicialmente o Corinthians. Isso vai se tornar assunto, isso é normal. Mas o Corinthians não deve apenas para o Memphis, seja em direito de imagem, premiação. O Corinthians também deve 10 milhões para o Coronado, que é o que tem sido noticiado em relação a direitos de imagem. A gente pode conversar aqui se vale a pena o custo-benefício Coronado, beleza. Mas se você se comprometeu a pagar, você tem que pagar, amigo. Mas tem aquele velho ditado, aquela velha frase. O combinado não é caro. Não sai caro, Abel. Fez um acordo, assinou, tem que cumprir. O Corinthians está fora de controle, é uma bagunça o que acontece hoje no Parque São Jorge, não só em 2025, mas nos últimos anos, desde a última diretoria, desde que o Augusto Melo assumiu, saiu, tentou voltar, hoje é indiciado. O Corinthians não tem mais jeito. Se continuar dessa maneira, não tem mais jeito. Se tiver nas mãos desses conselheiros que hoje comandam o clube e escolhem o caminho que o clube vai ter, não tem mais jeito. O Corinthians, você falou, o Corinthians gera receita, o Corinthians é um canhão, se quiser, positivamente falando, para gerar receita, se for bem trabalhado. Por isso que, desculpa, a gente chove numa olhada aqui, o Corinthians só vai ter jeito de se tornar uma SAF. Enquanto for gerido da forma que é, a última eleição a gente viu. Por que o Augusto Melo foi eleito, Abel? Porque do outro lado ele estava enfrentando o André Negão, que era o representante da renovação e transparência, e todo mundo que via o que já estava acontecendo no clube queria uma mudança. A mudança melhorou? Porque era o sujo falando do mal lavado, me desculpe. Hoje o Corinthians só vai ser bem gerido se tornar uma SAF. E assim, também existe a história que SAF não é solução de nada. Depende da SAF. Exatamente. E quem tiver no comando da SAF, né? Essa semana saiu que o Ronaldo, que é um cara, pelo menos sério, tem um nome a zelar, falou que colocaria dinheiro no Corinthians. E eu vou muito pelo caminho do Ronaldo. Se o Corinthians se tornasse uma SAF com pessoas competentes por trás, honestas por trás, pode ser que o Corinthians um dia consiga sair dessa lama que se encontra. Mas se a gente... Vou tentar me ater aqui apenas à questão do Memphis, me desculpa, gente. Desde o começo a gente noticiou que era alto o valor da premiação que iria para o Memphis caso o Corinthians fosse campeão, mas o combinado não sai caro. É o combinado, tá no contrato. Ele tem todo o direito de ir na justiça. Uma vez foi ignorado.
Agora, novamente, o Stabile fala, eu não sabia, porque antes foi notificado na época do Augusto Melo. Olha essa bagunça, cara. Olha essa bagunça. E o jogador está no direito dele e só se torna notícia, obviamente, porque é uma estrela, que custa caro, mas não é só ele. E o Corinthians, assim, não tem perspectiva de melhora. Não tem. Os resultados dentro de campo, se voltar após o Mundial, o Corinthians ganhar alguns jogos, vai maquiar como o título paulista maquiou. Foi só acabar o Paulistão, o Corinthians ser campeão e ter alguns resultados negativos, a demissão do Ramon Dias, que tudo voltou, os bastidores voltaram à tona. Como que você começou o programa, Bira? O corintiano não morre de tédio. Não, de tédio não morre, eu morre do coração. Agora tá invicto aí que não tá entrando em campo, mas não tem jeito, cara, não tem jeito. Eu não sou tão pessimista quanto você, mas vamos primeiro à situação do Memphis. Queria ser menos também. O Augusto Melo, ele estava se escorando muito, e na temporada passada ele se escorou muito, numa ideia de que ele estava mantendo o pagamento dos jogadores aparentemente em dia, ou razoavelmente em dia. O Corinthians não pagava o Félix Torres, a contratação, não pagava o Pachuca pela contratação do Félix Torres, não pagava o Atlético Paranaense pelo Alex Santana, o Ranieri pelo Cuiabá, o Cuiabá pelo Ranieri, o Talheres pelo Garro, o Argentino Júnior pelo Fausto Vera. Ações da FIFA contra o clube. Então, o Corinthians não paga. Mas assim, o salário eles tentavam por quê? Porque com o salário em dia, pelo menos o time em campo entrega. E o Corinthians precisava porque estava lutando contra o rebaixamento. E daí, quando teve o lance do impeachment no ano passado, os jogadores foram demonstrar apoio ao Augusto Melo, falando que as coisas estavam indo direito. Por quê? A percepção do jogador o dinheiro continua entrando. Então, o Corinthians estava atrasando um monte de pagamento de um monte de coisa, mas o dinheiro do jogador chegava, então o time entregava em campo. Só que daí já começou a perder controle. Parte do dinheiro que o Memphis está cobrando, desses 6 milhões que o Memphis cobra... Direito de imagem. É premiação de uma promessa que foi feita de bicho pela reta final do Brasileiro. Daí o Corinthians ganha aqueles 9 jogos seguidos, sai da zona de rebaixamento e vai até conseguir vaga na pré-Libertadores. Em algum momento nessa arrancada, o Augusto Melo, alguém da diretoria, foi lá e prometeu uma premiação, e parte da dívida com o Memphis é dessa premiação. Eu imagino que outros jogadores também tenham pendência desta premiação. Daí parte do Memphis é direito de imagem, quer dizer, já é salário que é um pedaço do salário. Oficialmente não é, mas a gente sabe que é. É lógico que é. É parte do salário que tá começando a atrasar. Então começou a perder o controle dessa parte também. Da parte que mantinha o time em campo ainda meio tranquilo, meio isolado dos problemas, quando começa a atrasar o salário, o problema começa a chegar no campo. O Garro falou que isso afeta, querendo ou não, o bastidor afeta. Claro. O Memphis, e aí a questão do Memphis. O Memphis, se ele fez da forma mais delicada ou menos delicada, se ele podia... Mas o Memphis está no direito dele, foi prometido pra ele saiu lá do Holanda pra vir trabalhar no Brasil, ele não veio de favor, ele veio pra trabalhar, mas ele veio com uma promessa de receber. O Corinthians aparentemente prometeu um monte de bônus pro Memphis, bônus por participação em gol. Cada 5 participações. Chegar a 30, a cada 5 ele vai ganhando mais. Título ele ganha mais, sei lá o que ele ganha mais. Tá no direito dele. E o Memphis, ele tá mostrando que ele foi jogar lá na seleção holandesa, foi bem, igual o recorde da artilharia da seleção holandesa, mostrou que ele ainda é um jogador útil em nível europeu. O Memphis tem mercado. Então, a informação até aqui, Bira, é que ele não quis ouvir as propostas, chegaram propostas pro Memphis, e o Memphis não quis ouvir, ou seja, ele deseja ficar, contanto que receba o que lhe é de dinheiro. Agora você falou que na sua visão o Johnny exagera na opinião dele? Então, agora porque entre as coisas que o Johnny falou, que o Corinthians não tem mais jeito, então, aí que eu só discordo. uma SAF salvaria, etc. Você pensa diferente? Penso. Assim, uma SAF competente ajuda. Acho que uma SAF competente é um caminho para se resolver o problema. E qual seria o outro caminho? O outro caminho é um caminho difícil, é um caminho que a gente não viu acontecer até agora. A comunidade corintiana, eu tô querendo dizer, a torcida, hoje a gente tem que mencionar, né, os influenciadores, o pessoal que forma a opinião pública dos corintianos, os sócios, né, a arquibancada, criar um entendimento de que, assim, o Corinthians precisa começar a trabalhar, assim, o que o Flamengo precisou fazer lá em 2012, 2013, o Corinthians precisa fazer agora. Você acha que os conselheiros que hoje estão no Corinthians permitiriam que isso acontecesse? Não, mas se houvesse um movimento muito forte que pressionasse, até criasse uma pressão em que isso se tornasse inevitável, do tipo, o cara não tem como não fazer isso, o cara não tem como não promover isso, porque existem gente lá dentro do Corinthians
que defende já há anos que o Corinthians passe a tomar jeito, que o Corinthians Nem passe... Nem só conselheiro votasse no futuro não só conselheiro vote, que defende que o Corinthians tem que acertar as contas. Só que esses caras... um início de movimento da torcida organizada, recentemente... Essa fiel. A Gaviões é Fiel, para que sócios participem mais das decisões, não é isso? Mas tem grupo político do Corinthians que defende isso há muito tempo. Quando o André Sanches ganhou... sem força esse grupo, né? Então, ele tem um sétimo da capacidade de votação. Quando o André Sanches ganhou a segunda eleição dele, isso foi 2018, tinha um dos candidatos, o Isabela, que era desse grupo. É o Movimento Corinthians Grande, Chapa 82. Foi mal votado. Por quê? Porque não tem força. Por quê? Porque a comunidade corintiana ainda não tem o entendimento de que, a prioridade agora é acertar a casa, é acertar as contas, arrumar a casa. E você sabe que quando vai acertar as contas, você citou o Flamengo, é um período em que não vai ficar contratando medalhão, jogador caro, e o time vai sofrer um pouco mais em campo. Com o Flamengo foi assim. Mas é óbvio isso. Mas o corintiano tá preparado para isso? Então, aí que tá. Só que você tem que ser honesto. As diretorias que o Corinthians vem tendo, seja a Renovação e Transparência, seja o Augusto Melo, gostam de vir com populismo. É muito populista. E, por assim, isso que é muito difícil acreditar nesse caminho que você cita, Bira. Seria o ideal, óbvio. Tudo bem, mas não assim, é possível no Corinthians, não sei se não é possível. Parecia impossível no Palmeiras. O Palmeiras não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Daí, o negócio virou... E o Cruzeiro também. Então, o negócio... É que o Cruzeiro foi pro SAF. O Palmeiras ficou um negócio tão... que ninguém mais acreditava que dava pra salvar o Palmeiras, que veio o Paulo Nobre e falou, eu me candidato, não vou nem prometer cargo. Ele se candidatou sem prometer cargo de diretoria pra ninguém, porque é só ele que apresentou essa candidatura, ele acaba arrumando a casa. Então, assim... Mas é a mesma coisa o Corinthians esperar um Messias, como foi o Bandeira, o Corinthians tá envolvido em PCC, a diretoria do Corinthians, antiga. Tá com o nome... A antiga é do Augusto. Com o nome envolvido em PCC, que saiu aí, no caso, vai de Bet. O Corinthians tá com uma dívida que soa impagável, mas o Corinthians tem um nível de faturamento dos mais altos no Brasil. Fechou com a Nike até 2035, um acordo de 1,30 bilhão. O que acontece com esse dinheiro? O Corinthians tem que chegar e falar, gente, é o seguinte, torcida do Corinthians, por favor, apoiem, continuem apoiando, mas assim, o time vai piorar, a gente vai precisar contratar jogador, vai ter times mais baratos, só que a gente vai, como nunca a gente precisa na nossa vida, precisa do apoio da torcida pra ajudar a empurrar esse time. Eu acho que o lado do apoio da torcida não seria o problema, Bira. Não seria o problema. Não seria. Mais ou menos, porque daí o primeiro erro do zagueiro fala, isso não é jogador de Corinthians, isso não é jogador de Corinthians. Isso aí o Bira tem razão. Acontece, óbvio que acontece. Corneta tem qualquer torcida. Fica trocando de treinador a cada 1 mês e meio, 2. Mas esse ponto não vai nem ocorrer. Então, eu acho que assim... Pagando multa, pagando multa de 10, 15 treinadores que passaram e saíram antes de acabar o contrato. Mandando embora um atrás do outro. Johnny, esse movimento ali esse grupo político que defende um acerto de contas, foi até um grupo que se uniu ao Augusto Melo, que foi um negócio assim, todo mundo que não fosse o Renovação e Transparência se uniu pra tentar tirar o mas grupo quanto tempo durou essa união aí? Então, tanto é que eles já saíram. Quando a coisa começou a cheirar mal, eles saíram. Mas era o grupo do Rosala. Que estava como diretor financeiro. Ele saiu. E agora já tem um movimento para ver se lança algum nome para ser candidato à eleição do Corinthians, não agora que pode ser uma eleição meio de emergência, mas para a próxima eleição de mandato cheio. Mas aí você vai ter você vai ter algum representante da Renovação e Transparência tentando voltar também. Mas então, se houver uma pressão, se houver um entendimento de todo mundo de que o Corinthians precisa mudar o jeito de fazer, talvez esse grupo ganhe força a ponto de começar a brigar para ganhar essa eleição e não para ser secundário. Misericórdia, mano. O Romarinho foi oferecido ao Corinthians, tá? Você topa. Romarinho se ofereceu ao Corinthians e o Fabinho Soldado inicialmente não quis. Não sei se isso pode mudar, tá? Não sei se isso pode mudar, mas o Corinthians também, né, velho? Pelo menos nessa daí tá fazendo certo. Porque falaram o seguinte, o Romarinho aceita ganhar bem menos para jogar no Corinthians. Quanto vocês acham que é esse bem menos? O próprio Corinthians se inflacionou. Quanto você acha que é esse bem menos? 1,5 milhão? Por aí. Romarinho não vem jogar no Corinthians por menos de 1,5 milhão. Aí o cara se oferece, mas se oferece com um salário ainda gordo. Eu não sei o valor, mas me falaram que é gordo. Salário gordo.
Aí o Corinthians não quis. Primeiro porque, pô, eu acho que o Corinthians até, por exemplo, o Romarinho quer jogar no Corinthians, vai ganhar 400 conto. Por mais que você não tenha interesse, o cara tem 34 anos, 400 conto, manda ver. Agora, é começar a pensar. O cara tá se oferecendo pra ganhar 1,5 milhão, 2 milhões, eu não sei o valor, tá, gente? Mas me falaram que é gordo o valor, então eu tô chutando 1,5 milhão, 2 milhões. Aí você tem que fazer igual o que você... Aí você tá fazendo agora o que você deveria ter feito com o Memphis e o Coronado. Ó, o Coronado, pô, o cara é corintiano, quer jogar no Corinthians. Pô, que legal. A torcida também quer. A gente também tá interessado. Beleza, quanto você quer? 2 milhões? Aí não dá, filho. Pode ser um. Gente, 1 milhão pro Coronado já era motivo de crítica. É que a gente começa a se acostumar com os números. Pra gente, 2 milhões vale R$2 pra gente. 1 milhão, a gente queria matar o Luan porque ele ganhava 800. Entendeu? Deixa o like aí, gente, vambora. A gente queria matar o Luan porque ele ganhava 800. Você tem noção disso? Eu vou falar uma coisa aqui polêmica, hein? O Luan fez mais no Corinthians do que o Coronado. Vixe, agora o bicho pegou. Ah, mas o Coronado não teve sequência. O Luan também não. Fez um golaço de fora da área. Ah, o Coronado fez golaço. E o Luan contra o São Paulo clássico? Pegou de voleio da entrada da área. Na verdade, se a gente entrar na discussão Luan e Coronado, é uma discussão inútil aqui. Só que quem foi pior pro Corinthians, Luan ou Coronado? É isso, né, Gama? É o que eu quero dizer, isso, né? Quem foi menos pior, né? Tá. Então, velho, é uma situação assim complicada no Corinthians, velho. Então o Romarinho foi oferecido, tá? O Romarinho, ele tem 34 anos, né? Ele trocou o Corinthians, né, pelo Oriente Médio há muitos anos. Ele defendeu o Al Jais, né? Jais, sei lá o nome disso. Depois Al Jazeera, o Al Ittihad, o Neon, que ele brilhou um pouco mais quando foi pro Neon. Quem pegou. Foi aí que ele começou a brilhar. Ele tava no Corinthians, aí ele foi pro Al Jazeera, depois Al Jazeera, tá? Al Ittihad, aí ele foi pro Neon, onde ele começou a brilhar. Depois do Neon, ele foi pro Al Rayyan, tá? 394 jogos, 201 gols e 57 assistências na carreira. Ele está livre, né, depois de não renovar com o Al Rayyan do Catar, tá? E não é o jogador que o Corinthians quer no mercado e precisa, o Corinthians quer um jogador de drible e veloz. Entendeu? Tá? Não é. Esse é um jogador mais para jogar hoje de centroavante, né? Para jogar de centroavante. O Romarinho. Romarinho! Esse é o Romarinho. Entendeu? Esse é o Romarinho. Tá? O Corinthians está interessado no Thiago Mendes, segundo o Kaique Silva, né? Jornalista. Ele disse o seguinte: o volante Thiago Mendes está sendo muito disputado no mercado nessa janela e já teve sondagem de clubes da Arábia Saudita e Europa, além de São Paulo, Vasco, Corinthians, Inter, Cruzeiro e Atlético Mineiro. A informação dele é que o Vasco, de todos esses, hein, o Vasco chegou com uma mega proposta. E nesse momento é o que de melhor o volante tem na mesa. Tá, deixa eu ligar o Lázaro. Thiago Mendes. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Deixa eu colocar aqui pra ver a idade, tudo certinho, desse Zé Ruela. Ele tem contrato, né, até o meio do ano agora com o Al Rayyan. Então assim, ele tem 33 anos, tá? Ele tem 33 anos, tá? E vou te falar uma coisa, a chance dele vir é grande, tá? Por quê? Porque ele entra na filosofia. Eu conversei com uma pessoa, é que se eu ficar dando muita pista, vocês vão saber quem é, que é uma pessoa que negocia no Corinthians, e ela falou assim pra mim: Samir, o melhor período para se negociar é no meio do ano, que os jogadores é o período que mais a gente encontra jogadores livres no mercado e que não precisamos pagar direitos econômicos.
tá? É o caso do nosso querido Thiago Mendes. É o caso dele. Ele fica livre agora do Al Rayyan. Acho que é o mesmo time do Romarinho, né? Que nós vamos falar daqui a pouco. Né? É o mesmo time do Romarinho, né? Cara, se o Vasco, se ninguém fizer uma proposta melhor, ele vai vir pro Corinthians, né? E eu vou falar um negócio pra vocês. 33 anos. Já faz umas 300 janelas que a gente fala desse cara. Eu nunca vi nada demais nele. Sério. O forte dele, eu lembro bem desse jogador. Ele não é estilo Paulinho, nunca chegou perto. Na verdade, ele não joga nem mais que o Jusilei. Ele não tem esse perfil. Ele pode até dar uma chegadinha lá na área, ter uma categoria, mas ele é comum pra mim. E o forte dele era a marcação. Você imagine com 33 anos, jogando na Arábia, onde os caras ficam lá e não jogam futebol. Lá é outro ritmo. Então aí você vai finalizando com as informações do Sami Carvalho. Meu amigo Romarinho, com 34 anos, cara, ele aceita receber muito menos que na Arábia. Não chega por menos de 2 milhões, cara. Um jogador de 34 anos que, mano, deve estar com o físico defasado, o ritmo de jogo muito abaixo. Na moral, cara, não compensa. Nem se ele pedir 500 mil de salário, 600 mil de salário, 400, não dá. Romarinho já deu. Esses caras só querem voltar velho pro Corinthians, mano. Na moral, quando ele tinha lá seus 28 anos, 29 anos, não quis, né? Agora, velho, já não dá, mano. Beirando os 35 aí. E esse Thiago Mendes aí, cara, não conheço. Eu lembro, na verdade, um pouco dele quando ele jogava pelo São Paulo ali. Depois, se eu não me engano, ele foi pra França, né? Então, também um cara muito fraco. A gente mandou o Alex Santana pro Grêmio pra pegar um cara até pior. Então, a gente precisa de cara novo. Eu lembro um volante, cara, que seria bom. Porém, é muito difícil tirar do clube dele, do Cuiabá. Cuiabá, o presidente lá odeia o Corinthians pela questão do Ranieri. O volante Denilson, esse cara é muito bom. Mas, né, o cara lá não vai negociar tão cedo com o Corinthians enquanto não resolver essa pendência do Ranieri com o Cuiabá. Então o time vai ficar nessa, né, cara? Meio do ano aí, realmente é a melhor janela que tem, jogadores livres, só que livre não é de graça, né? A gente fica, jogador chega de graça. Aí o Coronado chegou de graça, aí ó, 10 milhões o Corinthians tá devendo pra ele. Aí o Memphis chegou de graça, olha a bala aí que tá pra gente pagar pra ele também. Mas, e é isso aí, o Memphis aí que, cara, voltou a treinar hoje, então treinou normalmente. Então é isso, cara. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão. Comenta aí se você gostaria do Romarinho de volta ao Corinthians. Não dá, já era, já deu pra ele. Então comenta aí. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.